E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos falar de Botafogo, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros, né? E temos alguns assuntos importantes para citar aqui nessa noitinha, né, aí de terça-feira, onde o Botafogo anunciou por nota oficial a saída do preparador de goleiros Flávio Tênios após 600 jogos cravados, cara, 600 jogos no Botafogo, uma história longa nesse clube, né? No glorioso, Flávio Tênios, total respeito a ele, vamos falar um pouquinho sobre isso e também vamos falar um pouco sobre essa polêmica aí da tabela da CBF, né? A torcida do Botafogo ficou bem chateada aí com um erro, né, da CBF em relação ao nome do Botafogo, que apareceu como SA ou então SAF, né? Colocando o Botafogo lá embaixo na tabela. Botafogo, lembrando que é por ordem alfabética, né? Então o Botafogo deveria aparecer lá em cima. E aí, no jogo entre Botafogo e Corinthians, em vez das siglas estarem aparecendo BOT, né, de BOT contra o Corinthians, COR, estava aparecendo SAF contra Corinthians, e isso gerou uma irritação na torcida do Botafogo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu conversei com pessoas lá do Botafogo hoje, enquanto eu estava no estádio Newton Santos, na apresentação do Luiz Oyama, para entender um pouquinho o que houve. Também conversei com uma pessoa que é ligada à CBF para entender o porquê que isso aconteceu. Eu vou passar todos os detalhes para vocês agora aqui no canal do Medeiros. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Estou todos os dias aqui no YouTube, no Instagram e também no Twitter, trazendo informações para todos vocês. Beleza? Você já conhece a M2 Contábil? Ainda não? Eu tenho uma dica para você. A Receita Federal hoje adiou a entrega do imposto de renda para dia 31 de maio. Então você ganhou um tempinho aí para fazer o seu imposto de renda. Antes iria até o final de abril, agora vai até o final de maio, ou seja, mais 2 meses aí para você fazer o seu imposto de renda. Se você ainda não fez a sua declaração, tá na hora de você mandar mensagem para M2 Contábil e fechar a sua parceria com a M2. Ela vai fazer o seu imposto de renda, a sua declaração, especialistas vão fazer para não fazer com que você caia na malha fina, para você receber uma restituição bem grande. E a M2 serve para isso, né? Para você fazer com que a sua declaração seja feita da maneira correta e que você consiga ainda receber um dinheirinho a mais aí, que é sempre bom para todo mundo, beleza? Número passando aí, o de celular passando aí, chame agora M2, seguidor do canal do Medeiros, inscrito aqui no YouTube, tem desconto, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar sobre o Botafogo. Flávio Tênios está de saída do Botafogo, né? Já seria uma notícia assim que estava bem encaminhada de acontecer. O Botafogo colocou o Flávio Tênios de férias, né? Tava devendo férias a ele. E após a chegada do Luiz Castro com todo o seu staff, com toda a sua comissão técnica, que já tinha um preparador de goleiros, que é o Daniel, o Flávio Tênios acabou ficando meio que de escanteio, né? E faz parte do mundo profissional, né? Infelizmente, as coisas são dessa forma. O Flávio Tênios tem 600 jogos pelo Botafogo, é um cara que tem o total respeito de todos, mas com a chegada aí da nova comissão técnica, ele acabou ficando sem espaço. E o Flávio Tênios é um profissional muito gabaritado, um profissional que tem mercado na Série A do Campeonato Brasileiro e não vai ficar no Botafogo, né? O Botafogo ainda chegou a propor a ele para que ele ficasse na equipe B, né, que o Botafogo está montando, o Botafogo B. O Lúcio Flávio também recebeu esse convite e aceitou. O Flávio Tênios resolveu rejeitar essa proposta, visto que ele é um profissional que pode arrumar um emprego aí em um clube da Série A desse Campeonato Brasileiro, né, como no time principal, né? E assim, ele não viu com bons olhos ficar na equipe B do Botafogo. Então, no mundo profissional é assim mesmo que acontece, chegaram novos profissionais, o Daniel é o homem de confiança aí para preparar os goleiros do Luiz Castro, né? Mas a gente não pode esquecer também que o Flávio Tênios foi um cara que ajudou muito o Botafogo, foi o preparador de goleiros do Jefferson, foi o preparador de goleiros do Sidão. Quem lembra do Sidão aí, cara, que foi um dos melhores goleiros do Brasil em 2016, isso tudo sendo treinado pelo Flávio Tênios.
foi o preparador de goleiros do Gatito Fernandes. Então, assim, tem muita história para contar e uma competência fora do normal, o Flávio Tênios. Então, assim, obrigado, Flávio. Assim, eu não posso falar em nome de todos os botafoguenses, não posso falar em nome da instituição Botafogo, mas eu posso falar por mim. Pelo que eu acompanhei do teu trabalho, muito obrigado mesmo por essa história bonita em frente ao Botafogo, por essa carreira que você construiu aqui. Eu torço muito para que você tenha sucesso aí na sua caminhada, tá? 600 jogos não são 6 jogos, não são 60 jogos, são 600 jogos, uma história dentro do Botafogo, né? E merece ser respeitado e merece o agradecimento e o carinho da torcida alvinegra. Um abraço, Tênios, e é isso. Bom, vamos para o nosso próximo assunto, né? O Botafogo hoje na verdade, a CBF se envolveu numa polêmica com o Botafogo em relação à tabela do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Botafogo vai enfrentar o Corinthians, né, no próximo domingo. E aí a gente foi lá entrar na tabela do Campeonato Brasileiro do site oficial da CBF e a gente teve uma surpresa. Cadê o Botafogo? O Botafogo geralmente fica lá em cima antes do campeonato. Por quê? Porque é ordem alfabética. E aí começa lá com Avaí, América, Atlético, né? Todos os clubes com a letra A e depois logo vem o Botafogo. E aí dessa vez o Botafogo estava lá em último, cara. Ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. Pois é, eu fui conversar com algumas pessoas, o Botafogo primeiro recebeu isso como uma surpresa. O Botafogo não tinha entendido, não sabia que isso tinha acontecido, né? E o Botafogo vai fazer a mudança agora na plataforma da CBF para que o Botafogo volte a ser chamado normalmente como Botafogo. Porque quando o Botafogo registrou a sua nova empresa na CBF, o seu novo CNPJ, esse novo CNPJ do Botafogo está na junta comercial, está registrado nos órgãos estaduais, federais, como SAF Botafogo. Então, no sistema da CBF, quando puxa o CNPJ, ele puxa o que está escrito nos órgãos estaduais, federais e municipais. E quando quando puxou do sistema, puxou SAF Botafogo. E aí o Botafogo foi lá para o final da fila. E aí quando saiu a tabela, o calendário da primeira rodada, apareceu lá SAF contra o Corinthians. E aí a torcida do Botafogo, que obviamente não sabia dessas informações que eu estou passando aqui agora, ficou muito chateado e com razão, porque tem que chamar o Botafogo de Botafogo, não tem que chamar o Botafogo de SAF, não tem que chamar o Cruzeiro de SAF, tem que chamar o Cruzeiro de Cruzeiro, tem que chamar o Botafogo de Botafogo, né? Mas a CBF já emitiu uma nota, falou também com o Jornal Extra, que os clubes podem ir dentro do sistema da CBF e trocar esse nome, pode ir lá colocar Botafogo normalmente, que vai aparecer Botafogo. Mas como o sistema puxa do CNPJ, apareceu lá SAF Botafogo. Então, Botafogo foi lá na tabela para baixo, né? E contra o Corinthians, como eu disse aqui, vou repetir, apareceu como se o jogo fosse SAF contra Corinthians. E aí irritou muito a torcida do Botafogo, né? E aí eu tentei explicar isso mais cedo na internet, no Twitter, né? Muita gente entendeu, outras pessoas não entenderam, continuaram xingando, achando que a CBF fez de maldade, que a CBF menosprezou o Botafogo, e etc, e etc, e etc. Bom, o que eu pude conversar com os dois lados, conversei com o Botafogo ficou surpreso, não sabia que isso tinha acontecido, conversei com o lado da CBF, a CBF explicou isso, que é sistêmico e que o Botafogo pode a qualquer momento ir lá e trocar, botar novamente, tirar o SAF e botar o Botafogo. E aí ele normalmente vai ser chamado de Botafogo, como sempre deve ser chamado. Então assim, um mal entendido que causou aí uma polêmica hoje nessa tarde de terça-feira. Eu tuitei o seguinte, tá? Teve gente que discordou, teve gente que concordou. Eu não tô preocupado como o Botafogo vai ser chamado. Acho que o Botafogo tem que ser chamado pelo nome dele. Botafogo. É isso e acabou. A SAF é só um instrumento. Botafogo precisa ser chamado de Botafogo e vai ser chamado assim. Mas eu, nesse momento, estou mais preocupado com reforços. A gente precisa, até o dia 12, trazer mais 2 ou 3 peças aí para a gente encorpar o nosso time. Minha preocupação agora, principal, é essa. Reforços para o Botafogo, tá? Mal entendido resolvido em relação a essa questão da CBF, Botafogo, né? É isso. Espero que a gente não tenha mais aborrecimentos em relação a como ser chamado. Beleza? É mais um vídeo aqui no canal, quero que vocês comentem bastante. E é isso, até a próxima.